Sou Jesus Cristo para todos. Neste sexto vídeo, nós queremos dar uma compreensão ainda maior sobre a questão da graça de Deus. Porém, nós vamos tratar de um texto que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Se eu lhe fizesse uma pergunta e dissesse assim, Mateus 23, 23, o que é que Jesus coloca como o mais importante da lei? Aqui está claro, o juízo, a misericórdia e a fé. O que os fariseus estavam usando como mais importante da lei? O dar o dízimo de todas as coisas ou detalhes que eles pudessem ensinar, do endro, do hortelã, do cominho, ou seja, das suas colheitas de uma forma geral. Nada podia passar em branco. Podemos dizer até que eles tinham isso como um motivo de orgulho e de mostrar que eles eram santos e que eles pertenciam ao céu, à vontade de Deus. A Jesus como que dizendo, olha, não funciona assim. Continue dando o dízimo como vocês querem dar, sem problemas. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é vocês utilizar o juízo justo, porque com justiça vocês serão julgados. Usarem nesse juízo a misericórdia, porque com misericórdia vocês querem ser julgados. E utilizarem a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé, que nós deixamos claro aqui, para a salvação, é a fé em Jesus Cristo, no que Ele fez lá na cruz do Calvário, a sua morte na cruz do Calvário, que é o que tratamos como a graça de Deus sobre nós, um amor imerecido a cada um de nós. O que Jesus estava tentando combater ali? Jesus estava tentando combater ali o legalismo dos escribas e dos fariseus. Por quê? Porque o legalismo sempre foi o maior problema que afastou a vontade e a verdade de Deus para com o povo. Os ensinos dos fariseus e escribas, as tradições que eles impunham no seu legalismo, afastavam as pessoas de Deus. Interpretavam de forma oposta aquilo que Deus queria que fosse interpretado. Dava mais valor a coisas que Deus não colocou como mais importante. Pois bem, precisamos entender a seguinte questão. A lei escrita, ou toda a Bíblia, ela tem sua racionalidade, é claro. Mas porque foi escrita por homens e para homens. Porém, não devemos esquecer que, apesar disso, ela é uma palavra que foi inspirada por Deus. Por isso, por mais racional que seja o texto aos nossos olhos, foi feito para se entender espiritualmente. E como a gente pode chegar a essa afirmação entre tantas coisas? 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Paulo também vai fazer algumas referências e nós vamos ver depois. Mas primeiro vamos falar do apóstolo Pedro, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Fato claro, tudo que está escrito não é de particular interpretação. Os homens não pensaram e escreveram o que quiseram. Não, eles foram inspirados por Deus. O comando da escrita, do que foi escrito, foi do Espírito de Deus. Fato concreto. E se o Espírito de Deus conduziu-os a escrever, os assuntos que se escrevem, eles se discernem espiritualmente. Por isso também, em 1 Coríntios, Paulo disse, no capítulo 2, verso 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então é muito importante nós termos isso no nosso coração. Outra coisa importante também é o que Pedro falou acerca dos escritos do apóstolo Paulo em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16.
fala assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Compreendemos que é muito importante a nossa condição espiritual, a nossa maturidade e até mesmo a nossa capacidade intelectual. Por quê? Na capacidade intelectual, quando somos mal instruídos, não tivemos oportunidade de um estudo a contento, algumas palavras se tornam difíceis para serem interpretadas, mesmo as palavras em português. E a não compreensão dessas palavras pode nos levar a uma interpretação errada do texto. Mas isto é apenas o começo. Precisamos de um preparo espiritual, ou seja, de uma intimidade com Deus. Como ela se consegue? Através da oração, através da meditação na sua palavra, de uma sempre conversa com Deus e na prática da palavra de Deus. A isto, quando nós citamos assim, é bom lembrar que o próprio também apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 3,6 que para aqueles que são chamados a serem líderes, para aqueles que são chamados a serem condutores de pessoas na vida cristã, é preciso que não sejam pessoas neófitas, ou seja, pessoas inexperientes, imaturas. E não se fala apenas de uma imaturidade de idade, ou não se fala na questão dessa inexperiência de imaturidade por causa da idade, mas por causa da própria intimidade e falta da intimidade com Deus. Bom, existe uma recomendação, mesmo assim, do apóstolo Pedro, que faz aos jovens, que é interessante nós lermos também para entendermos o contexto que nós estamos lendo. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículos 5 ao 7, ele diz: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entenda isso. O apóstolo Pedro estava se dirigindo aos jovens. Versículo 5 deixa: semelhantemente vós jovens. Então essa palavra era para os jovens e ele dizia aos jovens exatamente isso. Sede sujeito às pessoas mais velhas, aos anciãos. Os anciãos na época também eram pessoas que ensinavam e direcionavam a igreja na palavra de Deus, pessoas comprometidas com Deus. E depois diz: sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo de humildade. Então, ninguém se sinta melhor do que ninguém, maior do que ninguém, se recebeu uma revelação, se recebeu um conhecimento a mais da palavra de Deus, se aprendeu alguma coisa aparentemente a mais do que outro. Ninguém se sinta melhor do que ninguém em circunstância nenhuma e por motivo nenhum. Sejam humildes, submissos uns aos outros. E diz que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Então a soberba é um pecado sério que Deus resiste a essas pessoas. Pede no versículo 6 que se humilhem debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno vos exaltem. Então, uma recomendação: tudo tem seu tempo. E ele diz: lance sobre ele a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. É como que estivesse dizendo: olha, jovens, não sejam ansiosos de estarem liderando antes do tempo, estarem ensinando antes do tempo. Busque amadurecer na fé, busquem se preparar na palavra muito mais. Não se entendam como preparados e capazes de usar do ensino e falar coisas que muitas vezes estão desproporcionais àquilo que Deus queria dizer. Ele recomenda que tenham humildade e saibam esperar. Há um tempo determinado para você ser levantado, mas que seja levantado por Deus, não por si próprio, não pelos seus amigos, não por pessoas que lhe apadrinharam, não, nada disso. Espere o tempo de Deus, que se você foi chamado para ser pastor, Deus vai lhe colocar no tempo
devido você naquele lugar. Se você for chamado para fazer uma obra missionária, Deus vai lhe colocar no tempo devido naquele lugar. Se você for chamado para ser um ministro de louvor, Deus vai lhe colocar no tempo devido naquele lugar. Um professor, mestre na palavra, Deus vai colocar no tempo devido. Mas nunca se exalte, nunca passe por cima dos seus líderes. É isso que ele está dizendo. Seja menos ansioso nessas questões e dependa mais de Deus. Pois bem, daí nós compreendemos o quê? O principal motivo pelo qual Jesus fala, Mateus 23, 23. Na lei, nós temos muitas ações de misericórdia, muitas ações de atos de fé, muitas ações de juízo justo. Porque só encontramos, ou a maioria das pessoas buscam encontrar interpretações literais para fazer coisas que possam se engrandecer diante de Deus. Jesus está dizendo o que é mais importante da lei: juízo, misericórdia e fé. Eu desafio você a continuar lendo o Antigo Testamento e encontrar textos que falam de juízo, uma justiça justa de Deus, misericórdia, uma justiça pautada na sua misericórdia, e atos de fé que engrandecem o nome de Deus. Não esquecendo que, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós e não vem das obras para que você se glorie. É um presente de Deus para você. O sacrifício de Jesus na cruz é a resposta para a nossa salvação. Não são os nossos atos que nós fizemos ou estamos fazendo. Quando abandonamos os nossos pecados devido à fé em Cristo, isso significa que o Espírito de Deus está tirando de nós os nossos antigos costumes maus e deixando coisas boas dentro de nós. É obra do Espírito, não é mérito seu. Ainda que você deixe 1001 pecados, você continuará sendo uma pessoa que depende de Cristo para a sua salvação. Não podemos, por abandonar um determinado pecado, condenar outra pessoa de forma tão veemente como vemos, pelo fato deles ainda não terem abandonado. Deus sonda o coração de cada um. Ele precisa simplesmente ter um coração quebrantado, verdadeiro, honesto. Com esse coração quebrantado, verdadeiro, honesto, o Espírito Santo vai dar a força necessária para ele abandonar aquilo que ele deve abandonar. O cristão tem que sim que viver uma vida santa, uma vida comprometida com o reino de Deus, uma vida de serviço a Deus. Não podemos viver inúteis na casa de Deus sem fazer nada. Não podemos viver uma vida desregrada na libertinagem, porque estamos libertos em Cristo. A nossa liberdade em Cristo, ela nos coloca diante de um modo de regra de fé e prática, a palavra de Deus. Não viva como você quer, viva como Deus quer, como a palavra lhe ensina. Mas não imponha sobre os outros o que os fariseus e escribas estavam impondo sobre aqueles que estavam menos favorecidos do conhecimento da palavra. Jesus disse: o mais importante da lei, o juízo, que é a justiça justa de Deus, misericórdia, que é sempre agir com misericórdia para com os pecadores, e a fé, que é sempre ver em Deus, em relação ao Antigo Testamento, como Salvador, e ver em Deus, na pessoa de Cristo, Jesus, a nossa salvação eterna, que é para aqueles que estão nessa dispensação da graça. A graça é o amor que nos acolheu, e que você faça desse amor que lhe acolheu motivos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima.